alunos, hoje vamos compreender o uso da literatura brasileira em português, claro. O cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são o estado de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. Claro que no Brasil a literatura do cordel adquiriu força no século XIX, né? Sobretudo entre de 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Sussano e Guimarães Rosa, né? A origem do cordel, para que vocês entendam, o termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles, né, no caso por eles, no Brasil em fins do século XX. Na Europa, ela começou a aparecer no século XV em outros países, França, Espanha e Itália, e popularizaram no período de Renascimento. O sentido de sua origem foi muito poeta que vendiam o seu trabalho nas feiras da cidade, que todavia o que se passava, né, o tempo e o advento do rádio e de televisão, sua popularidade foi descaindo a esse sentido. As principais características ao bom entendimento da literatura cordel: tradição literária regional, oposto à literatura tradicional, gênero literário em versos, temas populares e da cultura popular brasileira, linguagem popular oral, regional e informal. Esse tipo de manifestação tem como principais características na oralidade e na presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, no caso, é de informar ao mesmo tempo que se diverte, né, ao sentido dos leitores. Claro que observamos e vocês vão aprender, vão saber mais sobre isso ao sentido do cordel. O opostar, né, o oposto da literatura tradicional, impressas num livro, a literatura do cordel é uma tradição literária regional, né? Sua forma mais habitual de apresentação são folhetos, pequenos livros com capa de xilogravuras, né, que ficam pendurados em barbantes ou corda, e daí surge o seu nome, com o sentido que vocês já observam, né? A literatura do cordel, considerada como gênero literário, geralmente foi feito em verso. Ela se manifesta dos cânones na medida em que incorpora a linguagem de temas populares. Além disso, essa manifestação ocorre a outros meios de divulgação. Em ambos, né, casos, os próprios autores são divulgadores de seu poema, a esse sentido. Em relação à linguagem e o conteúdo, né, a literatura do cordel tem como principais características, além de linguagem coloquial, informal, a esse sentido, uso de humor, ironia e sarcasmo, uso de temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, e entre outros. Presenças de rimas, métrica e oralidade. Os principais cordelistas brasileiros são os autores da literatura do cordel, são terminados como cordelistas. Segundo as pesquisas atuais, estima-se que o Brasil há cerca de 4.000 artistas, né, em atividades dos quais se destacam, né, é óbvio que tem mais, né, mais de 4.000 artistas, que são Apolos Alves dos Santos, Serra Goldauro, Uca Santos, Finos, João Ferreira, João Martins, Manuel Monteiro, Leandro de Barros, José Alves, Sobrinho, Homero, Gonçalo Ferreira, João de Cristo, Theo Azevedo, entre outros, como vocês vão ver bastante. Claro que esses são a esse sentido de um cordel. Observem esse, um trecho, né, que dá um exemplo ao sentido desse cordel para vocês a compreender. Um texto de prosa de João Grilo, de João Martins de Ataide.
João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia que criou-se e se formou sura, mas tinha sabedoria e morreu depois da hora pela arte que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou, bruxou da mãe, né? No caso, quando ele pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogou esse animal que talvez fosse que ganhasse. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua, e tentou-se o vulcão, ainda continuou naquela noite que correu lobisomens em rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno magro, suportou pequenas tortas finas e boca grande de pessoalho, no sítio onde morava daquela notícia e trecho. Daqui por diante vocês vão conhecer esse sentido de trecho de histórias e quadrinhos. Então, há esses sentidos em uso de cordel dentro da literatura brasileira, né? O cordeísmo brasileiro, né? Vem o repente, né? Vem o cordel, um repente, claro que ele é feito pelos repentistas e é baseado pela poesia falada improvisada, que geralmente é acompanhada por instrumentos musicais. O cordel feito pelo cordelistas, uma poesia popular com traços de oralidade divulgados em folhetos. A essa estrutura de uso da literatura em cordel e repente. Bom, gente, hoje eu vou pedir para que vocês façam essa atividade, né? Tanto complementar no caderno, certo? E na página 49 dá para sentir esse assunto, o uso de histórias da literatura brasileira. E na página 49 e 54 vocês vão ver uma atividade também complementar a esse sentido do cordel brasileiro, da literatura brasileira. Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço. Tchau, tchau.